Olá, boa noite, tudo bem? Deus continue te abençoando em nome de Jesus, nessa maravilhosa terça preparada por Ele. Às vezes chegamos no final de um dia como hoje, cansados, alguns tranquilos, outros atribulados, mas chegamos no final de mais um dia. Às vezes olhamos para trás e só vemos a nossa labuta, mas não percebemos que no meio dela Deus nos sustentou. Às vezes olhamos para trás e na nossa pequenez, na nossa pouca fé, a gente nem vê a mão de Deus sobre nós. Mas apesar de sermos assim, Deus esteve e estará conosco em todos os momentos da nossa vida. Às vezes a gente vê algumas postagens com um entardecer maravilhoso, coisa mais linda do mundo, é a boa mão do Senhor. E a boa mão do Senhor sobre a sua vida, para lhe dar direção, sabedoria e graça a cada momento. De nós mesmos, nós não podemos esperar nada de bom. Somos falhos, somos pecadores, mas no Senhor nós somos restaurados. Somos lavados e remidos no sangue de Jesus. E nessa terça, continuando com o nosso desafio diário, o desafio que nós estamos seguindo nesses dias é a leitura de Gênesis, Números e Salmos. Então hoje o desafio é Gênesis 18, Números 18 e Salmos 43 e 44. Quero desafiar você mesmo a ter uma comunhão com Deus, uma vida com Deus, uma busca constante com Deus, assim você vai crescer. Você vai caminhar na presença dele. Em Gênesis 18, conta-se a história de destruição de Sodoma e Gomorra. E é muito interessante o diálogo que vai acontecer ali entre Deus e Abraão. E Abraão começa a questionar a Deus sobre a destruição daquelas cidades pecaminosas, cidades totalmente pervertidas. Se você ler lá a história, você vai ver como a cidade era pervertida. E Abraão, no versículo 22 do capítulo 18, ele fala assim com Deus: Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. 23. E aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo e o ímpio? Abraão questiona Deus se Deus ia destruir a cidade, ia destruir os justos também. E ali Abraão começa a questionar a Deus e coloca, se tiver 50, se tiver 10, né? Ele vai reduzindo o número de pessoas de justos que poderiam estar naquela cidade. E Deus fala, olha, se tiver esse número, eu não destruo a cidade. E no finalzinho, né, Abraão fala até de 10 pessoas. Versículo 32, ele diz assim: Disse ainda Abraão: Não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais essa vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: Não a destruirei por amor dos 10. E a gente sabe a conclusão: Sodoma e Gomorra foi destruído. Não havia 10 pessoas justas. Quando eu leio esse texto, eu lembro lá de Romanos capítulo 3, versículo 10, quando Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala que não há um justo sequer. Paulo, com certeza, conhecedor da palavra, provavelmente lembrou ali do Salmo 14, do versículo 1 ao 3, que fala também dessa ideia. Não há justo. Você não é justo, nem eu. Paulo fala que o bem que quer fazer, ele não faz. Imagina nós também. Às vezes temos algumas atitudes boas, nós somos falhos. Precisamos entender que não há justiça em nós mesmos. A nossa justiça é trapo de imundícia. A justiça é do Senhor. Então venha conosco nesse desafio. Leitura de Gênesis 18, Números 18, Salmo 43, 44. E a nossa oração hoje é: Senhor, me ensina a ser mais piedoso. Pai, em nome de Jesus, queremos viver uma vida com mais piedade, mais temor e tremor diante do Senhor. Não tem como deixarmos de sermos pecadores, mas não precisamos viver na prática do pecado. Reconhecemos que não há justiça em nós, mas o Senhor é a nossa justiça. Então nos dê graça e sabedoria para entender isso a cada dia e vivermos na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.
Que Deus te abençoe, meu querido, e venha conosco no desafio. Leitura de Gênesis 18, número 18 e Salmo 42, 43, 44. Que Deus te abençoe e até amanhã.